Eu sou a Carolina e hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa saia de cos largo. Para essa saia eu tô usando uma viscose estampada, mas tu pode usar linho, tricoline, tecidos que tenham um bom caimento, né? Para ter bastante volume e bastante movimento, já que é uma saia construída por duas Marias e um cos mais largo. Primeira etapa da nossa saia é cortar o nosso molde. Então, se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube e tu quer o molde da nossa saia de cos largo, eu vou deixar aqui embaixo. Depois que tu imprimir o teu molde, seja no tamanho plotter ou no A4 que tu vai ter que montar, que nem o meu. Eu montei com fita crepe, dá pra montar com cola, enfim. A gente vai pra etapa de corte do nosso tecido. Todos os nossos moldes aqui da plataforma têm a indicação do sentido do fio. E o que é o sentido do fio? O sentido do fio indica o sentido que a gente vai posicionar esse molde no nosso tecido. Tá, mas que sentido é esse? Sempre o sentido do fio vai ficar paralelo à auréola do nosso tecido. Tá, mas o que é a tal da auréola? A auréola do tecido é a lateral do nosso tecido. Quando a gente compra o tecido na loja, ele já vem com uma lateral. Normalmente, principalmente tecido estampado, que nem esse, ele vem branco ou com alguma outra cor que seria o fundo do tecido, alguma coisa assim. Esse meu, por exemplo, é branco e normalmente ele tem vários furinhos, ó. Vários furinhos. Isso aqui é a auréola e a gente não usa essa parte. Então, a gente usa daqui para dentro. E o sentido do fio nada mais é do que o molde posicionado, o sentido paralelo à auréola do tecido. E eu vou mostrar para vocês agora. Posicionei o meu tecido aqui na minha mesa, com a auréola aqui nessa borda da mesa. E assim eu posso posicionar o meu molde com o sentido do fio paralelo à auréola do meu tecido. E aí eu posso começar a cortar. Cortamos todas as partes do nosso molde. Maria 1 frente e costas, Maria 2 frente e costas. E os nossos cos. Cos cortado duas vezes da frente e cos cortado duas vezes das costas. E agora a gente vai para a melhor parte, que é costurar. A gente vai precisar de um zíper invisível. Esse zíper a gente vai colocar em uma das laterais, fica a teu critério qual que tu quer colocar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar a parte de cima do nosso cos. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, cos, parte da frente, direito com direito, ou seja, se tu for usar um outro forro, não for usar o tecido, tem que ser direito com direito. E a gente vai passar uma costura de 1 centímetro nessa parte de cima. Tanto no cos da frente, quanto no cos das costas. Então, eu vou colocar aqui, direito com direito. E vou passar uma costura de 1 centímetro aqui, na máquina reta. Costurei o cos da minha saia, tanto costas quanto frente. E agora a gente vai fazer uma costura de segurança para essa costura do cos. O que vai ser essa costura de segurança? Esse aqui, por exemplo, é o meu cos das costas, tá? Eu quero que essa parte aqui fique para fora da minha saia. Eu quero que essa parte aqui seja a que as pessoas vão ver, assim, por assim dizer. E esse aqui vai ser, digamos, o meu forro. Então, a gente vai abrir essa costura. Como eu quero que esse aqui seja o meu forro, essa costura daqui eu vou jogar para esse lado e vou passar uma costura de segurança rente a essa costura que a gente já tem. Então, eu vou jogar essa costura para cá e passar essa costura. Para essa costura ficar do lado do forro do nosso cos. Já fiz minha costura de segurança, tanto no cos das costas, quanto no cos da frente. Agora a gente vai deixar o cos um pouquinho de lado para poder franzir a nossa Maria 1 da saia. Então, eu tô aqui com as minhas duas já cortadas, frente e costas, né, que são do mesmo tamanho. E a primeira etapa é franzir a nossa Maria para conseguir encaixar no nosso cos. E uma dica para franzir é que tu pode fazer de dois jeitos, de forma manual ou com a máquina. Eu prefiro fazer com a máquina. De forma manual, tu vai pegar uma linha e uma agulha e vai alinhavar bem na beiradinha toda essa parte que vai ficar franzida e depois puxar a linha, que aí ele vai dar um efeito franzido. E na máquina o segredo é colocar a tensão
no máximo da máquina e aumentar um pouquinho o ponto. E passar uma costura de meio centímetro em toda essa parte que a gente quer que fique franzida, que é a parte que vai juntar ali com a parte de baixo do cos da nossa saia. Fiz aqui o meu franzido com a máquina, mas ele tá muito pequenininho comparado ao tamanho do nosso cos. Então, eu sempre deixo no final desse franzido uma linha sobrando, ó, porque quando a gente for costurar, ainda falta bastante para completar o tamanho do nosso cos. Eu sempre deixo essa linha para a gente poder ter margem para puxar mais esse franzido, abrir mais esse franzido. E, da mesma forma, diminuir o franzido, puxar a linha que fica na bobina e aí ele vai diminuir mais ainda o nosso franzido. Franzi aqui a parte da minha Maria 1 e agora eu vou unir ela com o cos da minha saia. Então, eu peguei aqui a parte da frente da minha saia, o cos, mas eu vou unir só com a parte que eu quero que fique pra frente. Eu não vou unir com as duas juntas. Então, eu vou abrir. A parte que vai ser do forro, eu não vou usar agora. E eu vou colocar direito com a minha Maria 1. E vou alfinetar e passar uma costura de 1 centímetro. E depois, eu vou passar uma costura para limpar essa costura. Eu vou usar overlock, mas tu pode usar o zigue-zague da máquina reta ou até mesmo o acabamento de viés, que fica lindo. Alfinetei aqui toda a minha Maria 1 na parte que vai ficar para fora do meu cos da frente. E agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro e depois a costura de acabamento. Costurei a parte da frente do meu cos, a parte que vai ficar para fora, na minha Maria 1 e já fiz a costura de acabamento por dentro. Passei uma overlock. E já aproveitei na outra ponta e já fiz também um acabamento para não desfiar. Por enquanto tá assim, e agora eu vou repetir o mesmo processo na parte das costas com a Maria 1 das costas. Frente e costas da nossa saia, já presa com a primeira Maria e aberta aqui com a parte do cos, a gente vai começar o processo para colocar o nosso zíper invisível. Como que a gente vai fazer isso então? Vou pegar aqui a minha saia, a parte da frente dela, vou abrir toda ela, vou pegar o meu zíper e vou posicionar ele onde mais ou menos ele vai ficar. E com a ajuda de um giz, aqui eu vou usar um giz branco para conseguir enxergar, porque o tecido e o zíper são escuros. E eu vou marcar onde esse zíper vai começar dos dois lados e até onde ele vai ir. Eu tô usando aqui um zíper de 30 centímetros, tá? E agora, com a ajuda de um alfinete, vou abrir o meu zíper todo, vou virar ele direito com direito, né? Com o cursor que fica encostando no direito do nosso tecido. Vou colocar aqui bem na costura dos dois cos, né? A parte externa e a parte interna. E vou começar a alfinetar. E agora, na minha máquina reta, para costurar o zíper invisível, eu vou usar esse pezinho aqui, que é o pezinho próprio para costurar o zíper invisível. Eu vou encaixar na minha máquina e vou costurar o nosso zíper. Por que ele é específico para zíper invisível também? Porque o zíper invisível, quando a gente vai costurar, ele abre aqui e aí ele encaixa e tu consegue passar essa costura bem certinha. Agora eu vou para a máquina e já volto. Costurei aqui a primeira parte do nosso zíper, então ele está costurado aqui. E agora a gente vai embutir ele nesse nosso cos. Eu fechei o zíper, mas vou abrir de novo. A gente vai refazer essa costura, só que agora com o cos fechado. E essa parte aqui, que sobra do zíper, a gente vai dobrar ela para dentro, para fazer esse acabamento. E agora a gente vai repetir a mesma costura, só que prendendo o zíper nas duas partes do cos. Essa segunda costura aqui é só para embutir o zíper. Ela não precisa ficar exatamente em cima dessa costura que a gente passou para prender o zíper invisível, tá? É só para prender o cos no zíper e deixar ele embutido. E ele vai ficar embutido até aqui. Essa parte aqui não tem necessidade de ficar embutida, porque aqui a gente já tá na parte da Maria da saia. Aqui a parte do zíper no cos, ó.
as duas partes do cos, o zíper tá entre os dois cos. Essa pontinha do zíper ficou pra dentro. A gente pode cortar essa pontinha para ele assentar melhor aqui. E o nosso zíper ficou essa parte aqui embutida no cos, na parte externa e parte interna, ó. Quando a gente fechar, essa aqui é a parte dentro da saia e a parte de fora. Agora eu vou repetir o mesmo processo com esse outro lado do zíper, com a parte das costas da nossa saia. Agora já temos zíper na nossa saia, na parte lateral dela. Temos zíper. Não fechei aqui embaixo ainda tá com o zíper aberto, porque antes de fechar aqui embaixo, a gente vai colocar a Maria 2, tanto na frente quanto nas costas. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para prender a Maria 1 no cos. Então, a gente vai pegar aqui Maria 2, as duas, vai franzir essa parte de cima, que vai encontrar a Maria 1, ou na máquina ou na mão, vai passar a Maria 2 franzida, uma costura de 1 centímetro encontrando a Maria 1, que é essa aqui de baixo, a parte de baixo, e depois vou fazer uma costura de acabamento, ou na overlock, ou na zigue-zague, ou uma costura com viés. Finalizei aqui de prender as Marias 2 nas Marias 1, e agora a gente vai para os finalmente acabar a nossa saia. Ela tá assim agora, e agora a gente só precisa fechar essas laterais para poder finalizar a nossa saia, fazer uma bainha de 2 viras, ou uma bainha simples, uma bainha larga, enfim. Tu pode ficar bem à vontade de usar a tua criatividade nessa parte, fazer a bainha que tu preferir, uma bainha de lenço, que fica mais fluida, com mais movimento. Eu vou fazer uma bainha simples de 2 viras, que é o que eu mais gosto. E agora é só fechar essas laterais. Aqui na parte do zíper também, não tem muito segredo. A gente vai deixar o zíper separado. Vamos passar uma costura de 1 centímetro na máquina reta e depois fazer uma costura de acabamento. Overlock, zigue-zague ou costura de viés. Fiz essa costura para fechar a lateral que tá o zíper. Fechei aqui, fiz a costura com acabamento. E agora a gente vai fechar o outro lado. A única diferença desse outro lado é que a gente vai fechar ele por inteiro e a gente vai alinhar todas as costuras. Então aqui, costura do cos, costura do cos com o forro do cos, e aqui a gente vai alinhar também pontinha com pontinha. Então a gente tá abrindo aqui a parte do nosso cos, vai costurar até lá embaixo, mesma coisa. Uma costura de 1 centímetro e overlock para dar acabamento. As duas laterais estão fechadas. Essa aqui é a parte de dentro da nossa saia, né? E para deixar esse forro do nosso cos preso com a parte da saia, a gente vai fazer assim, ó. Com a saia virada do avesso, a gente vai botar a mão aqui embaixo nessa costura. E essas duas costuras aqui, do cos, frente e costas do forro e do tecido externo, a gente vai unir elas. Então, a gente vai abrir dessa forma. E vai ficar assim, ó. E aqui a gente vai passar uma costura de um pezinho de máquina só para unir, para o forro não ficar levantando na lateral. Agora sim, com a costura de segurança feita, ó, o nosso forro está preso aqui na costura lateral. Vou desvirar. E a única coisa que a gente vai fazer é a nossa bainha, que nem eu comentei. A bainha fica à vontade para fazer do jeito que tu quer. E a nossa saia com cos largo ficou assim. Já me conta aqui embaixo o que tu achou dessa aula e o que tu achou do molde, da saia, enfim. E lembrando, se tu tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para te adquirir o molde e costurar junto com a gente. Grande beijo e até o próximo vídeo.